Olá, boa noite. Estamos no ar com o PUC TV Esportes desta quinta-feira até às 8h15 com muita informação, opinião, bate-papo e a sua participação pelo WhatsApp. O número é o 62-8599-1000. Vamos discutir vários assuntos referentes ao Atlético, ao Goiás, ao Vila Nova e também ao futebol nacional. Afinal, ontem começou a decisão da Copa do Brasil e deu o Atlético Mineiro. Comigo nas opiniões, o Cleison Teixeira e o Humberto Castro. Boa noite, Humberto. Boa noite, Wendel, Cleison, a todos os nossos ouvintes, acompanhando aqui o PUC TV Esportes. Ontem o Internacional... Olintes. As pessoas estão nos olhando aqui no PUC TV Esportes. No rádio... Bicho, eu achei que eu tivesse escutado. No rádio... Eu me dei um negócio assim, aí eu pensei... No rádio é ouvinte. Sério? No rádio é ouvinte. Na telinha é olinte. O cara tá olhando a gente aqui, ó. Ele demorou a voltar, mas quando ele voltou, ele já voltou logo de cara, toda, né? Não espera, não é meio verdade? do programa, reta final, já vai no começo. Mas imagina o final, como é que vai ser. O destaque é pro ponto ontem que o Internacional conquistou. De todo jeito vai ser uma encrenca pro Goiás esse jogo domingo lá no Beira-Rio. Tudo bem, Cleison? Depois dessa, tudo bem, né, Pasqueta? Um Tudo abraço ótimo, a você, né? Um abraço pro Humberto Castro. Um abraço pros nossos telespectadores aqui no PUC TV Esportes. Ontem tivemos o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil e o Atlético Mineiro mostrou que escolheu a Arena Independência e não foi à toa. O Atlético não pensou em renda, não pensou em dinheiro. O que o Atlético quer é o título da competição. Né? O Independência, porque o óbvio, o normal seria o quê? O Mineirão. Ali, o Mineirão foi palco de grandes decisões entre Cruzeiro e Atlético. E é o local onde você imagina uma decisão. Quando você fala assim, vão jogar e vão decidir um campeonato Cruzeiro e Atlético Mineiro, automaticamente você já pensa no Mineirão, né? E o Atlético escolheu o Mineirão justamente pela pressão. Mesmo não lotando, ele sabia que aconteceria pressão e a pressão existiu. E ela surtiu efeito, porque o bandeirinha deu uma travadinha na mão na hora de levantar a bandeira. Que se é no Mineirão, meu amigo, aquela distância toda, torcida dos dois lados ali, o Mineirão praticamente dividido, o bandeirinha ia levantar a bandeira com certeza. Agora, aquela pressão serve para isso. Ao escolher o Independência, a pressão é muito grande e o Bandeira pensa duas vezes antes de marcar algum tipo de situação. Vou repetir o nosso WhatsApp, é o 62-8599-1000. Mande sua mensagem, daqui a pouquinho eu faço os primeiros registros. E para começar o programa, vamos de Vila Nova. Vila que joga amanhã contra o Oeste no estádio Serra Dourada, Brasileiro Série B. A reportagem é da Luciana Vitorino. Mais um problema para o Vila. O volante Radamés foi julgado nesta quarta-feira pela expulsão na partida contra o Santa Cruz e pegou 4 partidas de suspensão. O atleta ainda tem de cumprir mais 3 jogos, portanto só poderá atuar na última rodada do campeonato, contra a Portuguesa em São Paulo. Na última terça, Vladimir já tinha testado o time titular sem Radamés e no seu lugar, Felipe Macena. Fazer o nosso melhor até o final. Acho que não adianta a gente ficar olhando o lado dos problemas, né, o lado das dificuldades, que não vai resolver nada. Nós sabemos que não depende só das nossas forças para sair da situação, que ela é muito difícil. Mas nós vamos fazer o nosso melhor, nós vamos lutar e honrar a camisa até o fim. E tenho certeza que se os resultados aí forem nos ajudando até o final, nós temos tudo, né, para dar o nosso melhor e, se Deus quiser, sair da situação. Sem Radamés, com os salários atrasados, penúltimo colocado, nada dando certo no Vila. Diante dessa situação, o goleiro, Kleber, nem deseja ficar para a próxima temporada, diferente do meia Nenê Bonilha. A possibilidade existe, mas a gente sabe, hoje o momento, né, no Vila Nova ele é complicado e tenho certeza que não é o pensamento de ninguém queria que o Vila estivesse nessa situação. Mas é honrar a camisa até o final, né? Fazer o melhor, né, nesses jogos que ainda faltam e depois a gente vê o que acontece pro ano que vem. Vai ser difícil algum jogador querer ficar, né? O Nenê Bonilha falou ontem, a Luciana citou na matéria, mas meio jogando pra galera. Ele tem contrato com o Corinthians, o Vila nessa indecisão danada, não sabe quem pega, não tem dinheiro para pagar ninguém. O cara querer ficar, cravar, não, eu quero ficar, tal, acredito no projeto 2015, é custoso, hein, Humberto? É bastante. Agora, nem o Vila mesmo deve ter interesse nesses jogadores, porque a campanha é muito ruim nesse Campeonato Brasileiro e
visando uma temporada que tem que ser vitoriosa, essa de 2015, né? O Vila não pode jamais repetir o que fez em 2014 com tantas derrotas, porque primeiro tem que subir para a Série A do Goianão, a primeira divisão, depois da C tem que voltar para B. Esse pessoal que está aí não dá. Aí você vai dizer, divisão de acesso, Cristiano, o próprio Kleber goleiro, o Bonilha, serviria. Mas o Vila vai disputar a divisão de acesso como preparação para a Série C. O Vila vai disputar a divisão de acesso para subir, evidentemente, mas também como preparação para a Série C. E esses jogadores serviriam para uma Série C? Bonilha, Cristiano, os que eu citei, até serviria. Mas eu acho que o melhor para o Vila agora é o novo. É formar uma nova equipe, primeiro uma nova diretoria, né? Uma nova diretoria, depois um cara competente para contratar. Aí vem o técnico, aí vem os jogadores. Então o Vila começando do zero em todos os aspectos. E ali vocês estão lendo, o Vila pode ter duas mudanças contra o Oeste. Seria uma na zaga, o Gabriel no lugar do João Paulo, serão essas. E sem o Radamés, que vocês estão vendo, suspenso, 4 jogos de punição, o Felipe Macena deve voltar ao time titular. Antes da gente falar propriamente do time, do jogo amanhã contra o Oeste, essa situação do cara querer ficar nesse momento no Vila é assumir um risco enorme, né, Cleison? Mas o futebol brasileiro está assim, Pasquetto. A gente achava que a situação do Vila é complicada, aí com 3 meses, o Paraná está 4 meses atrasado. Aí, recentemente, saiu um levantamento onde mais de quase 90% dos clubes profissionais do Brasil estão com salários atrasados. Grandes clubes, São Paulo estava, Cruzeiro, líder do brasileiro, salário atrasado, Atlético Mineiro, enfim, poucos. Da Série A, somente 6 não estavam com salário atrasado. Então, todo mundo está aí, o jogador sabe disso. O jogador sabe como é que as coisas funcionam e sabe também que se fizer uma boa campanha pelo Vila Nova, independentemente da competição, o dinheiro aparece. O dinheiro aparece. É só porque o Vila não está fazendo uma boa competição é que o dinheiro não vem. E eu já acho que esses jogadores serão importantes para o Vila no ano que vem. O Vila tem que aprender com os erros do passado e principalmente com o erro do passado recente, que foi desmontar uma equipe no final da temporada para depois montar uma nova equipe no Campeonato Goiano. Aí não deu certo, foi rebaixado. Montou um novo time pro brasileiro, rebaixado mais uma vez. Então acho que o Vila tem que ter uma estrutura de time, ter uma espinha dorsal, pegar os principais jogadores e aí você acrescentar esse grupo, jogadores que cheguem para reforçar. Porque todo ano, se o Vila for mal, ele tiver que montar time, viu, Humberto? Aí o Vila vai ficar montando time a vida inteira, então não vai conseguir. Tá aí um dos motivos para mim, pelo qual o Vila Nova sempre vem colhendo resultados negativos nos últimos anos. Acho que os grandes rivais do Vila Nova aqui têm dado o exemplo. O Atlético sempre consegue manter uma estrutura, uma espinha dorsal, independentemente. Olha que o Atlético não ganhou tudo de lá para cá, mas ele vem mantendo uma base. O Goiás da mesma forma. O Vila é o único diferente. E por que será que só o Vila que está se dando mal? Eu até concordo com você nessa questão de não dá para todo ano ficar trocando todo o time. Mas nesse ano, como foi de resultados negativos, tem que trocar. No ano passado, todo mundo bateu na tecla. Vários jogadores da Série C, que o Vila subiu para B, serviriam para sequência. E aí o Vila preferiu liberá-los, por exemplo, o Frontini, né? Mas eu acho que tem que mudar tudo aí. Mas isso é relativo. Pela campanha, você não pode desmontar um time só em função da campanha. Você tem que observar que tem jogadores que têm qualidade e que só não renderam mais em função de toda a situação que o Vila viveu e pelo fato do Vila não ter dado apoio a esses jogadores, montaram um time no decorrer da competição. Mas eu acho que esse time aí, 90% desse time aí para mim, teria condições de ficar para o ano que vem, acrescentando aí mais 6, 7 jogadores de qualidade, o Vila teria condições de fazer uma boa campanha. E nesse tema de ficar ou não ficar, hoje eu tive a oportunidade de entrevistar lá na Bandeirantes 820 o conselheiro do Vila Nova, o Vinícius Marinari. Ele tem 26 anos, é empresário do ramo de construção aqui em Goiânia. E caso o Joás Abrantes não fique, a reunião será no dia 25, ele é o candidato da atual diretoria à presidência executiva do Vila. E eu perguntei para ele, qual foi o erro? Ele falou, no futebol. Falei, então com você o Rony não fica? Ele falou, não. Você conhece o Vinícius Marinari? Não conheço. Eu também não o conheço. Eu também Bati um papo com ele lá, uns 15 minutos no ar.
lá na Bandeirantes 820 é um nome que pinta. Então a tendência é que tenhamos disputa no Vila Nova, com o Vinícius Marinari de um lado e do outro lado provavelmente o Gutenberg Veronês. Tomara, isso é bom. Ter disputa. E pelo que eu vi dos dois, acho que ninguém mantém base atual não, viu, Cleison? Pelo que vi, ouvi e tal. Pois é, mas a disputa deve acontecer. Para mim é mais um erro que o Vila vai cometer. Mais um erro. E que tenha propostas esses candidatos, né? Boa disputa, é importante que tenha propostas. Sobre o jogo de amanhã, fundamental os 3 pontos, hein? O jogo é importantíssimo. Como é que é, rapidão, para você comentar, Cleison, mesmo ganhando os 4 jogos, mesmo o Vila ganhando amanhã, ele pode cair nesse final de semana, né? Pode cair nesse final de semana. Se o Bragantino... Os adversários, os times que estão à frente dele, vencerem. Você vê como é que é o negócio. O Vila tem que ganhar, os adversários que estão à frente. O Vila mesmo ganhando tudo, ele pode ser rebaixado. Os times que estão à frente só não podem ganhar. Não. Já começou com a vitória do Paraná em cima do Atlético. Isso. Menos um concorrente para o Vila. Foi a 44, um abraço. Ele tinha 41, foi a 44. O Vila só pode chegar a 41. Nenhum time que está à frente do Vila pode chegar a 42, porque não adianta, o Vila só chega a 41. Mas com o empate da Portuguesa, 3 pontos amanhã fundamentais. A Portuguesa está rebaixada já. Pois é, mas eu digo assim, pro Vila não terminar em último. Vai fazer ele já mudou. Ele já mudou. Ele ia falar que era para escapar, mas quando você mostrou o cenário para ele, ele não, para escapar não. Não, senhor. Faz tempo que todos nós estamos dizendo aqui que o Vila não vai escapar. O Vila vai bater no peito e falar assim, fui rebaixado, mas em penúltimo, não fui em penúltimo, não fui o lanterna, não fui o último. Meus amigos, a situação não é fácil. Vem eleições por aí no Vila Nova e amanhã, 7h30 da noite, tem o Vila contra o Oeste de Itápolis, no estado de Serra Dourada. Aqui já tem algumas mensagens no WhatsApp, o 628599.000. Gostaria de saber de vocês se o Jorginho Viçosa reforça o Goiás para o ano que vem. Roberto, setor Maísa. Marcelo Segurado, para a torcida do Goiás, ele já vai tarde. Adson Batista é muito bem-vindo. Com tão pouco no Atlético, ele faz mais que o Segurado no Goiás, que recebe mais e faz tão pouco. Tchau, Segurado, venha Adson. Eu não acho que Jorginho e Viçosa sejam um reforço para o Goiás. O Sérgio Haas comentou sobre isso e cravou que o Marcelo Segurado vai ficar e tudo mais, né? Exatamente. E eu acho que ele deve ficar. Na verdade, eu vou falar um negócio aqui, O Adson tem não é uma patota, mas o Adson tem uma legião de fãs na imprensa que estão tentando arrumar emprego pro Adson em tudo quanto é lugar e ele não precisa disso. E eu nem sei se parte dele, acho até que não parte, porque eu conheço os modos operantes do Adson lá no Atlético, assim. Ele é competente, entendeu? Não precisaria dessa legião de fãs para falar que o Adson está insatisfeito no Atlético com a cúpula que não viaja, para tentar botar na mídia um negócio de comparação do Adson com o Marcelo. O trabalho dele, ele se estabelece por si só, mas o Adson, eu não sabia que você tinha um fã-clube assim na imprensa, e tem. Eu sei ser justo, eu admiro o trabalho do Adson. Admiro, é bom, mas eu vou te contar. Para não falar que são puxa-sacos. Mas o fã-clube do Adson na imprensa aqui em Goiânia é gigantesco, viu, meu amigo? Se bobear lá no Atlético é maior do que o fã-clube do Márcio. Eu concordo com você. E acho também que o Adson é muito competente, apesar que nos últimos anos ele errou muito em contratações. Mas não é o momento, não é o caminho. Acho também que o Marcelo Segurado, dentro das limitações dele, por não conhecer tão bem o mercado, fez boas contratações. Esse ano, o Goiás sem dinheiro, a política da diretoria de valorizar os pratas da casa, foi buscar no mercado jogador de 50, 80 mil, 30 mil, e ele acabou trazendo alguns jogadores que tiveram na média dos demais. Então eu não vejo tão ruim assim o trabalho do Marcelo Segurado. Outro dia eu disse que o Goiás precisava de um diretor de futebol mais conhecedor do futebol do que o Marcelo Segurado, até se o próprio, sempre é lembrado, né, o Rodrigo Caetano que está lá no Vasco, em se tratando de um time para brigar por alguma coisa. O Goiás precisava ter um diretor de futebol assim para brigar por alguma coisa. Alguma coisa seria uma vaga Libertadores, um título nacional, enfim. Mas diante da realidade da diretoria, nem o Adson aí, com esse teto salarial, conseguirá montar e trazer grandes jogadores. Em cima da pergunta, Cleison, Jorginho e Viçosa reforçam o Goiás ano que vem? Olha, são 2 jogadores de qualidade. Eu particularmente gosto muito do futebol do Jorginho.
E acredito que isso é inviável, isso não existe. O Atlético não vai negociar e o Goiás não tem condições de pagar pelo Jorginho que o Atlético acha que ele vale. E quando se fala de transação envolvendo o Goiás, se fala, tem um valor aí de 5, 6 milhões, para o Goiás ele vende por 10. Só assim. Com relação ao Júnior Viçosa, vai depender muito mais do Goiás. Um jogador que estava aí, estava na mão do Goiás. Acho que não volta nunca. Acho que não volta também. Acredito que não volte. Mas se o Goiás tiver interesse, você tem mais condições de trazer, porque o Viçosa já não tem esse vínculo com o Atlético. O vínculo dele é com o Grêmio. O Goiás tem um trânsito bom com o Grêmio. Então seria mais fácil o Goiás contratar o Viçosa do que contratar o Jorginho. Mas os dois, nesse time atual do Goiás, eu acho que reforça. No próximo bloco, os gols da final da Copa do Brasil e tudo de quem? De quem? De quem? Do Goiás, hein? Com satisfação, Beto Castro. De volta com o PUC TV Esportes e agora vamos mostrar os gols de ontem no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Deu Atlético Mineiro 2-0, a partida aconteceu no Independência. O Luan, para mim impedido, marcou esse gol. Olha lá. Para mim tá impedido o Luan, hein? Tá impedido. O André Isaac inventou essa outra linha aí hoje. Pra falar que não tava. O braço não serve como referência. Não, o braço não. Mas para mim o tronco dele tá um pouco na frente ali. Tá. Daquele jogador lá da ponta do Cruzeiro. Tá ele e outro companheiro de lá na frente, lá. E o segundo gol foi marcado pelo Dátulo. No segundo tempo, o Atlético Mineiro tomou conta do jogo, né, Cleison? Sem chances para o Cruzeiro e agora ficou encaminhado o título do Galo. Ficou. O Atlético Mineiro agora só tem que não deixar fazer com ele o que ele fez com os dois adversários anteriores, Corinthians e Flamengo, né? Porque no primeiro jogo eles conseguiram esse mesmo resultado, 2-0, e depois tomaram a virada lá no Mineirão, onde vai ser o último jogo, para o Atlético Mineiro por 4-1. E olha que o Cruzeiro tem time para virar. O Cruzeiro tem time para virar esse resultado. Tem time para ganhar do Atlético. Mas ontem não jogou nada, né? Pois é, não jogou nada. O Cruzeiro vem já num processo de desgaste, né, Pasqueto? Se você observar os últimos jogos do Cruzeiro, você vê que o Cruzeiro tem tido muita dificuldade. Na partida passada mesmo, contra o Criciúma, venceu de virada no Mineirão, teve sufoco. Quando ele conseguiu 2-1, o Criciúma por pouco não chegou ao empate. Aí o terceiro gol foi um alívio pro Cruzeiro. No jogo contra o Vitória, do mesmo jeito. Então o Cruzeiro vem sentindo aquele fim de campeonato, porque muitos jogadores importantes também se contundiram. E vale ressaltar que muitos dos jogadores que estão hoje no Cruzeiro jogaram no limite. E o Cruzeiro vem aí, todo mundo quer ganhar do Cruzeiro. E o Cruzeiro, todo jogo dele no Brasileirão tem sido uma decisão. Então, complicado, puxado mesmo. O Atlético vinha descansado, por isso impôs ritmo na partida de ontem, pôde colocar velocidade, puxar mesmo o ritmo, porque na partida contra o Palmeiras botou só o time reserva, enquanto que o Cruzeiro usou o time principal contra o Criciúma. Já vinha de um certo desgaste, então o Cruzeiro sentiu, mas acredito que daqui a 2 semanas, quando vamos Dia 26. Quando vamos ter a decisão, o Cruzeiro estará um pouco mais descansado. Talvez o Marcelo vá, até com o Cruzeiro podendo já ter encaminhado bem a questão do título no Campeonato Brasileiro, se preparar melhor para esse segundo jogo contra o Atlético Mineiro. E aí, Humberto? Tranquilo, vantagem muito boa do Atlético. Agora a gente vive criticando os nossos times aqui, né, por erros infantis. E esse segundo gol que o Atlético fez... Eu lembrei do Oziel com o Felipe Amorim, pelo Goiás contra o Vila. Hein? Lembra? Uma piada, lembro demais. 2011. O Oziel lançou lá na área, o Felipe Amorim, caixa... Fez uns 4 gols no Vila. No Vila Nova, no Clássico. Mas ontem o Cruzeiro tomou esse gol do lateral aí, que bagunçou muito a decisão para ele, né? 1-0 ainda seria uma diferença interessante tirar. 2-0 não sei, mas é o que o Cleison falou e todo mundo sabe. O Cruzeiro é muito mais time no papel do que o Atlético, né? Você vê que ontem entrou Júlio Batista, Dagoberto, então tem um elenco fortíssimo. Está realmente no desgaste, mas eu ainda vejo aberta a decisão. Não aponto o Atlético como favorito ao título, não. Para mim está equilibrado mesmo com a vantagem desses 2-0. Foi o 6º jogo dos dois no ano. O Cruzeiro ainda não ganhou. Ganhou nenhum até agora, né? Empatou 3, perdeu 3. Tô achando que o Galo comemora o seu primeiro título da Copa do Brasil. E tem um detalhe que você citou na abertura aqui do programa. O Atlético, todas as suas energias nessa decisão, porque vê que no Brasileiro a busca por Libertadores é intensa
E todos esses times que estão ali bem próximos na pontuação estão no mesmo nível, né? Tem grandes times, Grêmio, Inter, Corinthians, o São Paulo. Então, para o Atlético Mineiro conquistar essa vaga na Libertadores via Brasileiro, parece ser mais complicado do que na Copa do Brasil. Você quer economizar de verdade? Anote as ofertas do Tatico Barato Todo Dia. Achocolatado em pó predilecta Chocal sachê de 800 gramas, R$ 4,37. Linguiça calabresa Bragança grossa ou reta, o quilo, R$ 8,49. Bebida láctea Chocolate Piraquids 1 litro, R$ 2,23. Azeite de oliva extra virgem Cocineiro 500 ml, R$ 7,87. Néctar Adorale 1 litro, R$ 1,79. Macarrão espaguete sêmola MG 500 gramas, R$ 1,57. Creme dental Colgate Total 12, R$ 2,85. Sobrecoxa de frango sadia congelada bandeja 1 kg, R$ 4,88. Lava-roupas em pó Tixan Peu sachê 2 kg, R$ 7,39. Arroz brejeiro tradicional tipo 1, pacote 5 kg, R$ 8,78. Tatico Barato Todo Dia, no centro, na T7 e em Aparecida de Goiânia. Vamos lá de Goiás, que domingo pega o Internacional fora de casa. Na contagem regressiva, o time esmeraldino fará mais 5 jogos neste Brasileirão. Pela ordem, Internacional, Corinthians, Cruzeiro, Atlético Paranaense e Chapecoense. Este último jogo, dia 7 de dezembro. E qual seria a pretensão da equipe comandada por Ricardo Drubsky nestes jogos finais? Matematicamente ainda, para nós, falta 2 pontos, né, que é 46. Mas a gente está próximo de chegar a esse objetivo, que é permanecer e buscar algo mais, que é a Sul-Americana. Domingo, 5 da tarde. O jogo será no moderníssimo estádio Beira-Rio de Copa do Mundo, do Internacional e de uma grande torcida. Nós sabemos que o Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil, né? E esse é mais um que vai ter casa cheia, assim como foi com o Flamengo em Cuiabá, assim como foi contra o Botafogo em Juiz de Fora, e a gente conseguiu ser vitorioso. Então é procurar usar a mesma receita desses jogos em que saímos vitoriosos, lá no Beira-Rio, para poder sair com os 3 pontos também. Alex Alves e Felipe Macedo, pela primeira vez juntos, devido à suspensão da dupla Jackson e Pedro Henrique. Oportunidade no momento decisivo, de olho na próxima temporada. A gente vem treinando forte durante esse tempo, né? Para que quando a oportunidade aparecesse, a gente pudesse estar pronto. E por mais que a gente nunca tenha atuado num jogo juntos, mas nos treinamentos, o Ricardo sempre procura estar revezando a dupla de zaga ali atrás, a linha de 4. Então acho que vai ser bem tranquilo, porque esse entrosamento já vem dos treinos. Os dois foram titulares em vários jogos, não juntos. Ora, o Alex Alves eu sei que foi titular em 6 jogos. Felipe Macedo eu não me lembro ao certo. Mas é a zaga reserva titular contra o Internacional. Preocupa, Cleison? Nos primeiros jogos do Brasileiro, o Alex Alves jogou bem, quando o Pedro Henrique esteve lesionado. O Pedro Henrique começou, aí se machucou, o Alex Alves foi com 6 jogos. Foi com 6 jogos, ele jogou bons jogos. Eu gostei quando ele entrou na equipe. E naquele momento ele saiu... E o Felipe Macedo também foi bem quando foi titular. Foi bem no início, né? Depois o garoto, quando começou a ser improvisado, ele caiu um pouco de rendimento, né? Mas o Alex Alves só saiu do time porque o Pedro Henrique era titular e não havia motivo, porque ele saiu por contusão, para barrá-lo, né? Mas assim, o Alex Alves para mim agradou e muito. Não sei se vai ter a mesma disposição, se vai conseguir jogar da mesma forma, ter a mesma performance. Mas com relação a isso, tranquilidade para mim, acho que não tem muito problema não. E aí uma dúvida é quem vai ser o companheiro do Eric? Se põe mais um atacante, que é o Bruno Mineiro, ou então se reforça o meio com o Ramon, ou o Thiago Real, ou o próprio Murilo, que seria um cara para sair mais. Humberto, você está lá nos treinamentos direto, esse Alex Alves está treinando bem? Quando ele forma a dupla com o Felipe Macedo, eles vão bem, pelo menos no treino? Vão bem, principalmente porque eles já tiveram oportunidades no time principal. Em outras épocas, independente do nome do jogador,
Só de você dizer assim, o Goiás terá a dupla de zaga reserva no Beira-Rio contra o Internacional. Aí você vai dizer, ih, tá em cheiro de goleada. Em outras épocas, porque hoje, mesmo com o Inter disputando e precisando de mais esses 3 pontos, uma vaga na Libertadores, o futebol está muito equilibrado, muito imprevisível, né? Resultados assim, quando você menos imagina, ele acontece, o Goiás vai para lá tranquilo, né, amigo? Ramon falou no início aí da matéria que o Goiás precisa de mais 2 pontos para matematicamente garantir. Eu acho que não, o Cleison até o cara não, matematicamente números. Não, ali ele quis dizer, eu acho que o Goiás traçou, porque matematicamente não. O plano do Goiás, ele falou o plano do Goiás. O plano Nós traçamos chegar a 46 pontos para ficar tranquilo e tal. Aí deveria ter falado assim na nossa matemática, né? Pois mas não precisa de mais nada, precisa? O Goiás precisa de alguma coisa? Não, matematicamente, como ele falou, não. Nesse momento não se livraria. Matematicamente não. Não está livre com 44? Matematicamente não está livre. Não está livre, não. Nem precisa, com 46. Então, os 2 pontos que ele falou. Nem com 46 que ele falou. Tô falando que ele errou ao falar que 46 livra matematicamente. Hoje não. Mas eu acredito que com esses 44 mesmo ele vai se livrar tranquilamente. Pois o primeiro dentro da zona tem 34. 34. Faltam São 5 rodadas. 15 pontos em disputa. Para chegar a 44, tem que ganhar 4 jogos, né? 3 e empatar 1. 3 empatar 1. Pois esses times não estão dando conta. O Vitória ganhou 1, perdeu 5. Aí foi lá, ganhou mais 1, perdeu 2. Eles não vão ganhar 3, 4 jogos. Então... não, para mim também o Goiás, ele conseguiu o objetivo que era a permanência. Para mim, eu até falei semana passada, quando terminou a rodada, que o Goiás conseguiu a vitória contra o Bahia, foi no domingo mesmo que participei, né? Não, na segunda-feira. Na segunda-feira eu disse no destaque inicial do programa da noite. Para mim o Goiás, com a vitória diante do Bahia, tinha sacramentado a permanência dele. Não matematicamente, mas que para mim os times que estão lá embaixo não conseguiriam. Agora, agora da informação, 46 hoje, como disse o Ramon, não livra matematicamente. Matematicamente não. Mas, para mim, os 44 já livraram o Goiás. Agora, sobre a formação, eu acharia interessante o Thiago Real jogar. E o esquerdinho um pouco mais à frente ao lado do Eric. Porque o objetivo é segurar o Inter. Segurar o Inter. Você não vai chegar lá no Beira-Rio e partir para cima. O Moisés vai jogar, né? O Moisés vai jogar, então. Direita. Daí a função de você ter um Thiago Real para atuar ali pela direita, que ele já jogou como lateral direito, para dar uma ajudada ali pro Moisés. Cleison, hoje eu fui surpreendido com a notícia de que o Thiago Mendes ainda é daquele contrato com a Lupe. O Goiás teve um contrato longo, acho que de 5 anos, 6 anos, uma coisa assim, com a Lupe. Ontem nós estávamos aqui comentando, se tivesse de fato uma proposta de 3 milhões de euros, se deveria vender. Eu disse na hora, tal. Mas o Goiás tem 1.200. Exatamente. Que ele só tem 40%. A Lupe tem 40% e o empresário tem 20%. É a rapa do tacho daquele contrato. Exatamente. Você pega já outros jogadores da base mais novos, já não tem vínculo, ou pelo menos esse contrato do Goiás. O Goiás não os inseriu nesse contrato com a Lupe, que foi assinado em 2007 pelo então presidente Raimundo Queiroz. Aliás, daqui a pouco tem uma notícia sobre o Raimundo Queiroz aqui no programa. Fala aí, Pasqueto. Penso que o pior adversário do Atlético é ele próprio, porque perde uma e todos acham que está tudo perdido. O importante é, ao fim da rodada 38, o Dragão estar entre os 4 melhores. Paciência, diretoria, comissão técnica e jogadores atleticanos. Chegaremos lá, pois estamos em um momento melhor do que os outros. Pedro, do setor central. Valeu, Pedrão. Um abraço aqui para você. Não entendo. Eu mandei um WhatsApp aí para vocês na semana passada falando que o Goiás precisa de pelo menos 6 dispensas e vocês não concordaram. Mas respeito a opinião de vocês, que o Goiás precisa de dispensas. Precisa, viu? Boa noite para todos. Nós não concordamos em dispensa no Goiás? A respeito de jogadores? Eu não lembro que eu não estava aqui. Eu também acho que eu não participei desse programa, Dificilmente o Goiás dispensa jogadores. Dificilmente. O que acontece é assim, ele termina contrato, está contratando por 1 ano só. Maioria, 1 ano. Por exemplo, o Esquerdinha veio, o Danilo, né, você pega o Esquerdinha, arrebentou lá no Ituano. O Danilo já tem um contrato maior, né? Por causa da idade. Vamos apostar só até o fim do ano. Então, é um exemplo. E aí, termina o contrato, o cara não foi bem, não rendeu, não agradou. Não tem renovação. Ele não está sendo dispensado. O contrato terminou, não vai ser renovado. Só isso. Pronto. Então o Goiás não tem essa política de ficar dispensando jogadores. Para dispensar, hoje o Goiás teria que dispensar o Renan, que seria um jogador que o Goiás teria que dispensar.
Pedro Henrique. Porque tem contrato longo. Porque são jogadores que têm contrato longo. O Goiás jogadores só do não Goiás. renova, né? O Goiás só não renova. É o que o Humberto falou. O Goiás, para dispensar, tem que dispensar esses jogadores. Agora, os outros é só não renovar. Aí eu concordo. Eu acho que de 6 para lá, acho que tem até mais na que não lista devem renovar. que não devem renovar. Não, e a gente faz uma conta rápida aí eu agora. concordo. O Moisés, contrato até o fim do ano. Não renova. Não renova. Jackson, deveria, mas não vai Deveria, mas eu acho que o Inter vai querê-lo de volta. ficar. O Alex Alves ainda tem contrato. Esse aí, para esse Léo Veloso e Lima. Embora. 2, Aqui já foram 3 Quem não nomes. tá jogando? Ó, João Paulo, Juliano. Paulo, Juliano, 5. Pode colocar na lista aí. Samuel e Bruno Mineiro, Também. 7 nomes. 7. Isso, daí para lá. O contrato do Ramon acaba, e aí? Também pode ir. Eu acho que o Goiás já pode buscar Já encerrou o substituto ciclo pra dele. ele. 8 nomes. 8 nomes. Aí, citamos E aqui o Ramon. Davi, tem o Davi também, que tá com um processo de O Davi renovação, aí. né? Não, o Esse Davi renova? vai renovar, o presidente falou ontem. Eu renovaria com o Davi também. É isso aí, moçada. No próximo bloco tem Campeonato Brasileiro, tem Vila Nova, tem muita coisa ainda no programa. Com o PUC TV Esportes, eu disse que iríamos falar do Vila Nova, mas não, é o Atlético daqui a pouco. Atlético e não o Vila Nova. Mas antes, temos os gols de ontem do Brasileirão, jogo adiantado, antecipado da 35ª rodada, aconteceu no Morumbi, impedido, o Paulão fez 1-0 o Inter. Muito impedido, né? Quem tocou com a cabeça na bola foi o jogador do Internacional. Foi o jogador do Inter, né? E Isso. talvez tenha confundido bandeira, Isso, porque tinha um jogador de São Paulo na jogada, O né? Luiz Fabiano marcou esse, 1-1. O Fabrício do Internacional foi expulso, quase bateu no Weber Roberto Lopes. Xingou ele de tudo quanto era nome. O São Paulo reclamou também. O Weber Roberto Lopes também tá na hora de dar uma parada, hein? Ah, já tá um tempinho já que Ou ele ele tá um empurrando com a imã barriga. pra confusão. Ah. Ele tá um imã pra confusão, Berto. Ah, concordo plenamente. Impressionante, cara. Concordo plenamente. Eu lembro do Weber em grande fase. Há 10 anos. Trabalhando aqui no Testão do Goiânia, aqui, semifinal. E ele Agora tem um não dá mais, não. Quem tem um estilão prepotente assim é aquele Péricles Bassols, que inclusive ontem estava lá no Mineirão, lá como o árbitro do fundo, né? Na Copa do Brasil Adicional. colocaram. Colocaram adicional. E o Weber Roberto Lopes do mesmo jeito, prepotente, tal, peito estufado, só olha os caras por cima. E isso dá uma loucura no jogador. O jogador fica louco da vida, cara, pra pegar o cara na esquina. Ele é cheio de ficar tirando jogadores. E dizem que ele é muito boleirão. É, né? diz Aqui que nós boleirão tínhamos demais. um, né? Assim, o Marcelo Hugo. Marcelo Hugo. Agora, de novo, o ato adicional não funcionou, né? Porque se o Bandeira não viu que foi um cara do Inter que cabeceou, o adicional cara tá lá ali perto deveria e ter avisava. observado, ó. exatamente. Avisava, Rapaz, não tem um bipzinho lá, alguma coisa? Isso aí serve Ele só poderia pra... só falar, ó, o cara do Inter Nossa. cabeceou, dá uma checada aí, o menino tava adiantado. Não, simples Isso aí assim. serve só para tomar dinheiro dos clubes e nada mais. Sempre os clubes pagam a conta. E uma notícia que foi confirmada hoje, nós temos aqui o print da matéria. O Raimundo Queiroz, ex-presidente do Goiás, foi apresentado hoje como diretor executivo do Criciúma. Criciúma que vai cair para a Série B. O técnico lá hoje é o Toninho Cecílio e o Raimundo Queiroz foi apresentado lá. Bom demais Criciúma. pro Raimundo. Ele Bom sabe mesmo. montar time, né, gente? Ele sabe montar time e tá precisando de trabalho, né? Pra poder... Ele parou para se candidatar a deputado Isso. estadual, não venceu. E Agora precisa ganhar dinheiro pra pagar o que gastou na campanha. O Raimundo foi campeão estadual no Santa Cruz. Acho que ele estava no time que subiu da Série C para a Série B. Ou da Série D para a Série C. Série D, ele tá naquele time de Série D. Porque o Santa Cruz chegou a ficar sem série. Ganhou do 13. Isso. Aí foi campeão pernambucano, lá com o Santa Cruz. Foi pro Vitória. Lá no Vitória fez bom trabalho também e agora está no Criciúma, Cleison. Virou dirigente de futebol mesmo, o Raimundo. Virou, né? É a profissão virou dele. chamado executivo do futebol. Como tem o Rodrigo Caetano hoje, Que pode ir pro Palmeiras junto com o Abel Braga. Ó, no lugar do Brunoro, que é outro que também virou executivo de futebol, enfim, para ser contratado. Eu me lembro muito do Angione, né, lá no Rio de Janeiro, Paulo Angione, que foi do Fluminense, foi do Palmeiras. Palmeiras, Flamengo também. Hoje a maioria dos times tem esse profissional remunerado, né? O Corinthians chega a ter 3 ou 4. Tem. O Edu, o Alessandro, ex-lateral, e tem um outro rapaz lá que eu não me lembro. O São Paulo não sei se tem. O Flamengo tem o Felipe Jimenez. o Joinville subiu com César César Sampaio. Sampaio, exatamente. O São Paulo é diretor lá mesmo. O São Paulo não O Goiás tem o Marcelo Segurado, o Atlético tem o Adson Batista. Né? Então,
quase todos os clubes hoje têm esse cara que é pago, cobrado para tomar conta do futebol profissional. E o que dizem lá em Criciúma é que o Criciúma tem uma receita de patrocínio lá da região mesmo, que é muito forte, né? Em termos de exploração de cerâmica, de carvão, de minério, enfim. Então eles têm um apoio muito grande do empresariado. O que falta ao Criciúma é gente competente para contratar, para montar time. Raimundo sabe fazer pois isso. Pois é, como ninguém. E isso ele sabe fazer. Ele vai chegar num clube onde ele vai ter esse aporte financeiro. Com certeza o Criciúma é um dos favoritos da Série B do ano que vem. E eu ia dizer exatamente isso, que é um dos favoritos. Você não ia nada, vai. Ia dizer exatamente isso. Mentira. Com Raimundo Queiroz. Aos nossos olintes, né? Como é que é? Aos nossos olintes? Olintes, o pessoal tá olhando a gente. Vamos lá de Atlético. Dragão joga terça-feira contra o Bragantino aqui no Serra Dourada. Otimismo. Uma palavra que incentiva, que dá ânimo para um time que perdeu na última rodada contra o Paraná a oportunidade de voltar para o G4, estar entre os 4 melhores e sonhar com a tão sonhada vaga para a Série A. Como agora existe um ponto de interrogação, será que o otimismo acabou? As pessoas parece que a gente perdeu e acabou e não sobe mais. Há 10 rodadas atrás a gente estava a 11 pontos do G4. Hoje nós estamos com a mesma pontuação do G4. Tivemos um tropeço agora, perdemos um jogo importante, não podíamos perder, mas perdemos. Mas não quer dizer que não temos chance de vencer os últimos 3 jogos. O Wagner Lopes vai entrar com 3 caras e um mais recuado, provavelmente o Diogo Campos. É a melhor opção. Vai entrar Diogo Campos, André Luiz e Júnior Viçosa. Júnior Viçosa, é porque o Viçosa com o Kaique não dá certo. Né? Mas essa formação aí seria boa, sim. Agora o Viçosa, se ele ainda não estiver pronto, né, suportando 30, 40, 45 minutos, 60, não sei. Ele tem que jogar. Bom, tem que jogar. Tem que começar jogando. O Lopes tinha que ter colocado o Viçosa no intervalo do jogo terça-feira. Foi colocar o cara lá para 15, 20 minutos do segundo tempo. É porque nas contas do próprio Wagner Lopes, ele já poderia jogar os 45 minutos finais da partida contra o Paraná, porque ele falou que o Viçosa entraria no time progressivamente. 15 minutos finais, depois 30 minutos finais. Na partida passada contra o Paraná, ele já teria condições de jogar os 45 finais. Agora, se no jogo contra o Bragantino ele vai ter condições de jogar 60 minutos, então ele pode começar, tranquilo. Não. São imagens recuperadas. Pois foi dessa semana? Não, o Atlético hoje foi folga geral. É dessa semana. Hoje. É antes da viagem. Antes da viagem para Não, eu tô chamando a atenção para o pique que o Viçosa deu lá, ó. Agora, pergunta a ele quanto tempo você suporta, Viçosa. Agora, notícia ruim confirmada hoje é que o Lino não joga mais, né? Com uma contusão muscular, tá fora o capitão do Atlético. Aí é ruim, que esse Adriano é comum. O Adriano tava apavoradão lá em Curitiba, Nossa. não tava? Tava muito lento, eu não sei se ele perdeu um pouco da explosão. O zagueiro precisa ter explosão, justamente para cobertura e recuperação. E o coitado do Diogo Goiano sofreu, Diogo Barbosa sofreu. Com a falta de cobertura ali, porque o Adriano ficou responsável por fazer a cobertura naquele setor, e o Paraná Clube deitou e rolou por ali, meu amigo. O lado esquerdo de defesa do Atlético, o Paraná Clube deitou e rolou naquele jogo. Cleison, para que o telespectador entenda bem, o torcedor do Atlético, a matemática do Atlético é ganhar os 3 jogos e torcer para quem estiver na frente dele tropeçar. Isso. Ele pode cair para a 8ª ou 7ª posição nessa rodada. 8ª. Aí ele tem que vencer os 3 jogos e torcer para todo mundo que estiver na frente dele tropeçar e ele... Na verdade, se ele vencer os 3 jogos, ele vai torcer pro Boa tropeçar. Pro Boa. Porque ele tem um confronto direto contra o Santa Cruz aqui na última rodada. Exato. Você acredita, Humberto, ou não? Não. Não? Não. Desde o começo, né? Desde o começo. Você não chegou a dar uma balançadinha agora que ele entrou em 4º lugar? Cheguei. Mas não é possível, esse time comum do Atlético vai subir. Não, sério mesmo. Só que o X da questão é que os outros também são comuns. Todos são. Né? Todos são esses times. O Vasco da Gama, meu amigo, como um zaço, jogando nada. Eu assisti o jogo, os 90 minutos. Fazia tempo que eu não vi uns 90 minutos do Vasco. Sofri demais com aquele jogo contra o ABC. O ABC não queria nada. O Vasco deu sorte naquele lance do pênalti que expulsou o goleiro. E depois não deu conta, segundo tempo horroroso. Então, assim, o Atlético é um time comum. Você pega no papel os jogadores onde passaram, tem grandes nomes, poucos de destaque, mas os outros também são, né? Então foi nessa reação do Atlético. Eu até disse antes dos 2 jogos fora, falou, o Atlético não vence nenhum dos 2. E aconteceu. Jogou muito mal. Você falou isso onde? Eu falei isso
Acho que ali na cozinha, a gente tava tomando um café Ah, aqui na bom. copa aqui da TV. Que aqui você não Acho falou, que foi não. isso. Aqui no ar você não teve peito Eu pra não fazer lembro isso, se eu não. falei isso no Ah, ar e aqui, não. ele só tá no ar aqui. É, exatamente. Por pouco tempo, pouco mas tempo. logo ele volta. Exatamente. Mas eu não acredito, não acredito. Ó, Se acontecer, vai ser maravilhoso. E Vou lá, surpreendente. vou lá com o Netinho da Celaria Gaúcho. Nós vamos comemorar. Lá no Gaúcho. Carlão, lá no Carlão. Lá no Carlão, nós na vamos comemorar Nacional. com essa galera. O Carlão é amigão do Netinho, hein? É, são amigos. Jogam futsal juntos. O Carlão jogava, tá? Em Jogava, plena- né? Ele tá recondicionando fisicamente. Vamos comemorar, é bom demais futebol goiano, o Atlético na Série A, mas eu não acredito. Pra mim, o Boa vai subir, viu? Tá na mão do Boa, outro time enjoado. Aí, assim. outro timinho comunzaço. Como um zaço. Aço, Nossa, aço. Esse é o 10 do Boa, é Se aquele o Atlético é Clepson, comum. que era do 3 da Paraíba. Um anãozinho, né? É, ele tem lampejos de bom jogador, mas ele não é bom jogador. E esse time tá pra E subir. o artilheiro Fernando Caranga? Cara. Fernando Caranga tá E aqui no esse Trindade. Sofreu aqui no Trindade. É Tomás, né? Thomas. Thomas ou Tomás? Thomas. Não conhece? Thomas. Faz gol todo jogo também. É o time, quando dá uma ajeitada, meu amigo, é difícil segurar. Atenção pro recado do André Isaac, hein? Ele bota você na cara do gol com a Goiascola. Quer construir com facilidade a economia? Eu vou te mostrar como. Olha só essa novidade. Eu vou pegar o tubo de Goiascola, colocar em cima desse tijolo. Vou fazer um filete, olha aqui, um filete com a Goiascola. Depois eu vou fazer outro filete. Olha só como é fácil, muito simples de aplicar. Olha só, o segundo filete em cima desse tijolo. Pronto. Agora eu pego o segundo tijolo e coloco aqui em cima e aperto um pouquinho. Enquanto isso eu vou te explicar. Com a Goiascola você vai economizar tempo e dinheiro. Goiascola possui alto grau de resistência, aderência e flexibilidade. Goiascola é impermeável, possui secagem rápida e não faz sujeira na sua obra. Não precisa de água, de areia, de cal, de betoneira. É muito simples. E olha só como ficou. Goiascola tem a melhor produtividade e por isso acelera a sua obra. Goiascola 4141 84 74. Mais um intervalo e daqui a pouquinho o último bloco do PUC TV Esportes. Vamos lá para os minutos finais do programa. Pasqueto, boa noite a todos. O técnico do Atlético seria ideal para o Goiás. Pergunta para o Cleison e o Satisfação. Geraldo Vinícius, você não está lendo as minhas mensagens. Ô Geraldo, não seja injusto, Geraldo. Eu leio todos os dias as suas mensagens. Seria um bom nome? Seria, o Wagner Lopes? Seria sim, bom nome. E aí, Humberto Castro, ou Satisfação? Não para esse momento. O Goiás tem que permanecer com o Ricardo Drubski. Ele perguntou se seria um bom nome, ele não perguntou para trocar. Para trocar também eu acho que o Goiás tem que manter o Drubski. Se seria um bom nome. Ele está perguntando se seria um bom nome. É. Não. Ó, vocês sabem o preço do ingresso do jogo do Vila amanhã? R$20,40, sem promoção. Pelo jeito vai um povinho lá bom. Nem que seja para xingar a diretoria. Edson Hooligans. Edson Hooligans é amigo nosso. Não, ó. Vai lá tomar uma, vai assistir o jogo. Larga esse povo pra Não, o lá. Vila só volta a jogar em março, meu amigo. 3 de março vai começar a divisão de acesso. Adson Batista no Goiás impossível. No futebol goiano, se deixar o Atlético, não trabalharia mais no futebol goiano em outros clubes. O projeto é uma empresa de atletas e outros negócios em sua cidade. O Adson que é de Inhumas, né? Pasqueto, quais jogadores do Atlético têm contrato para 2015? Será que tem possibilidade da permanência do Viçosa? Tem que negociar a renovação, depende do Grêmio. E de onde veio esse treinador do Dragão? A escola dele é do futebol do Sul? Eduardo Fernandes, é do futebol japonês. Japonês. Ele trabalhou no Criciúma, né? Mas a escola dele, a formação dele é no futebol japonês. Ele foi para o Japão na época do Zico, quando aconteceu a implantação do futebol profissional no Japão, virou cidadão japonês, ficou lá por 18 anos, de jogador já virou técnico lá mesmo. Teve um jogo lá que ele fez 7 gols. Teve. Que mais aqui? O atacante Fala, Wagner Pasqueto, Lopes. tem contratação sondada pelo Goiás? Walter e Rodrigo, e aí? Não tô sabendo, hein? Não vejo nenhuma chance desses dois. Vai ter uma lista do Palmeiras com jogadores titulares que serviriam pro Goiás. Será que tem alguém lá? Aí pode ser. Vai ter nego ruim demais lá naquele Palmeiras, o Cleison. Tem. Adorei o jogo do Galo. Eduardo, valeu, Eduardo. Vou te falar um cara do Palmeiras que serviria pro Goiás, na minha visão. Mazinho.
Boa noite Leia. a todos. Pasqueto, o que você acha sobre esse assunto do Adson Batista estar insatisfeito no Atlético? Geraldo Fortunato. Fala aí, Cleison, o que você acha? Geraldo, o Adson ele tem reclamado nos últimos anos quando as coisas não estão indo bem, principalmente pela questão financeira. Não reclamava antes porque o Atlético quase não tinha esse tipo de problema. O dinheiro ele normalmente aparecia fácil no Atlético. Nos últimos anos, o Atlético vem encontrando dificuldade, mas eu acho que a insatisfação é normal de qualquer dirigente. Se você chegar no Marcelo Segurado e perguntar para ele se está satisfeito no Goiás, ele vai falar que não, porque não tem dinheiro para contratar. No Vila Nova, do mesmo jeito. O Adson é a mesma coisa. Humberto, eu ia te perguntar, mas acabou. Acabou? Acabou. Que isso, é rápido demais. O o Pio programa foi embora bom já. passa rápido. Amanhã Impressionante. aqui com o André Isaac, Doni Araújo e Jean Damas, hein? Estaremos lá no Serra Dourada, né?